Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda! Como nós estamos? Vamos trabalhar, fazermos mais uma tarde aqui, um espetáculo, né? Vamos ver aqui para mim já colocar. Professor Técio já chegou. Deixa eu só colocar aqui no ponto, tá? Para mim colocar e te dar para você. Você quer mandar já para mim? Que aí eu já deixo com o teu arroba, né? Boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo. Coloca para mim, Técio, aí, por favor. O autoconhecimento masculino, barra os escolhidos, e aí já fica o teu arroba, tá? Vamos lá. Deixa eu ver só onde eu começo a sua live. Hoje é o quê? 24, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma tarde, onde eu daqui, você daí, nós vamos poder estar construindo uma tarde maravilhosa, espetacular, tá? Vamos, se você estiver vendo essa live depois eu arrumo aqui que tá balançando. Se você estiver vendo essa live depois pelo Facebook, Maria Viana, por favor, comece a seguir. Se você tiver, né, como você está? Eu estou bem, viu? E depois, se você estiver vendo pelo YouTube Maria Viana X, por favor, se inscreva no canal, né? E se você estiver por aqui mesmo, né, vai estar conosco, deixa aqui o seu like, o seu dislike, a sua curtida, deixa aqui o seu comentário depois e durante a live, vamos fazer essa live bombar, tá? Hoje, mais um dia, né, onde eu estou muito feliz, onde a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento humano, porque nós estamos aqui para trabalhar, para contribuir, nós estamos aqui para evoluir, tá? Estou aguardando o seu convite, tá? Mas coloca para mim, por favor, autoconhecimento masculino, barra, né? Autoconhecimento masculino, barra, os escolhidos, tá? Que aí eu já deixo aqui fixado o teu arroba, senão eu vou ter que fazer. Aí eu já te envio o teu convite. Enquanto isso, deixa eu só falando um pouquinho para eu poder estar lhe apresentando. Já chegou aqui a sua solicitação, tá? Hoje nós estamos vivendo aqui mais um momento assim maravilhoso. Por quê? Porque eu acreditei, né, que um dia eu encontraria homens, né, que estivessem aqui dispostos a estar defendendo o dono da comigo, né? Homens que se colocariam à disposição de verdade para a chamada de outros homens, né? E trouxessem ali de forma natural, de forma que esses homens sejam conquistados por esse chamado, os generais que cuidarão da sua casa, cuidarão da sua família, cuidarão das suas empresas, são homens que vão estar ali podendo guiar outros homens com aquilo que eles fazem. E eu tenho, graças a Deus, né, encontrado esse pessoal. Técio, já vamos começar aí, Francisco também, se estiver à vontade, já vamos começar aqui, ó, pega esse seu aviãozinho, já começa aí a compartilhar, ou pega esses 3 pontinhos aí onde você vai enviar o comentário, e aí você já começa a mandar nos seus grupos, né? Vamos trazer aqui o pessoal para que eles possam estar desfrutando da sabedoria desse homem, da boa vontade desse homem, né? Que poderia estar, como sempre, né? Ontem era o dia dele fazer e ele não conseguiu, porque estava trabalhando, estava fazendo outras coisas. Então, se nós estamos aqui doando para você esse tempo, né? Que é a nossa mercadoria, a nossa moeda do momento, vamos chamar pessoas, né? Vamos para estar ofertando. Quanto mais gente, melhor, maior o alcance da nossa mensagem, tá? Então já estou aqui, ó, compartilhando com vocês, né? Para que vocês possam também fazer a mesma coisa. Quando passarem na live, distribuam, né? Não se preocupem se os seus amigos gostarão ou não. Se preocupem em fazer a sua parte, tá? Já estou aqui finalizando e aí a gente já vai se entregar para o conteúdo, tá? Só mais um instante, por favor, porque eu sei que tem pessoas que gostam de estar aqui. Se não passam aqui, elas passam depois. E ainda que elas não gostem, vão ter que se posicionar e dizer que não, porque se está no meu perfil e eu quero convidar, isso está no meu controle, tá? Só mais um instante. Vamos convidar aqui principalmente, né, os online, porque os online é muito bom, a gente já chega direto na lata. Isso, Técio, muito bom. Deixa só fixar aqui já, ó, autoconhecimento masculino, aí já fica, né, o teu arroba ali já fixado. Brufel X, deve ser o povo do Jair, né, o povo do Jair é assim pegado, né? E já começou, Bruno Alves já começou a me seguir, gratidão, tá? Graças mesmo para você, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos aqui, ó, vou entregar o tema, daqui a pouco eu já te chamo, Técio, já fica aí preparado, mas o meu momento mesmo é de agradecer esses homens, né, homens que graças a Deus nós já estamos ali, acho que no
6º episódio dos Donos da, né? E o dono da é o quê, cara? Tu só vai cuidar do que é teu. Nós não estamos querendo interferir, nós não estamos querendo formar, né, aquele pilotão onde todo mundo tem que pensar pela mesma ótica, não. Nós só estamos querendo dizer que você não está só. Que Deus não lhe quer andando sozinho e a gente também não quer andar sozinho. Então, nós somos partes de um todo. Então, nós estamos lhe convocando mesmo para você entrar para esse exército, né? Esse exército, você ser o general da sua casa, da sua empresa, o general de tudo que você esteja, onde você tenha botado a sua mão, tá? Então, a minha satisfação também, né, é ter encontrado esses homens íntegros, né? Bruno, meu irmão, abraço, né? Então, eu tenho encontrado esses homens com integridade pelo caminho, cuidando aí do caráter deles e podendo te ajudar também a cuidar do seu, é uma satisfação muito grande. Porque só dentro desse movimento, eu tenho 3 irmãos que também, quando a agenda deles permite, eles também estão comigo, né? Que é o Dr. Marcos, o Timóteo Viana e hoje, né, esse professor lindo aí, biólogo, o professor Técio Viana. Isso é bom para mim por quê? Porque ajuda a destruir, né? Ajuda a gente a derrubar aquela crença limitante de que na casa do ferreiro o espeto tem que ser de pau, o santo de casa não obra milagre, e a gente sabe que muitas vezes, em muitos lugares, em muitos aspectos, em muitos assuntos, isso até funciona, mas vai de quem está sonhando, vai de quem está querendo se aproximar, propor, e explicar, mostrar o seu projeto, mostrar o seu sonho, porque é ali dentro de casa que a gente também conhece uns aos outros, a gente compartilha as nossas dificuldades, os nossos desafios, e é também dentro de casa, dentro do nosso tipo sanguíneo, né, dos pais, dentro ali daqueles que já passaram e a gente precisa fazer aquele núcleo forte que a gente tem aqui também com quem contar. A gente tem os amigos de sangue. É muito bom quando a gente encontra um amigo, um verdadeiro amigo, muitas vezes vale mais que um irmão. Um irmão é tudo, um irmão é um sangue. Agora você imagina quando a gente encontra um irmão amigo, né? Você pode contar com seus irmãos sabendo que eles são também os seus amigos, tá? Então, graças a Deus, a gente está aqui, tanto eu quanto eles, nos doando para que a gente possa colaborar, não só com o nosso crescimento, mas também com o seu crescimento, né? Então, seja bem-vinda, Rose Preciosa. Técio, não ficou fixado. Deixa fixar de novo aqui o negócio, né? Fixar seu comentário. Não tinha ficado, agora ficou. Pronto. Então, hoje nós vamos falar de autoconhecimento masculino. E ficou tudo junto, né, negão? Se você quiser arrumar aí, é autoconhecimento masculino, tá? E dentro dessa série dos Donos da, que é a série que eu escolhi mesmo para falar os escolhidos. Os escolhidos por mim, não, os escolhidos por Deus, para a gente estar podendo levar essa mensagem com maior alcance, levar e trazer mais pessoas para estarem engajadas conosco, tá? Então hoje nós vamos estar na companhia desse homem lindo, top, maravilhoso, o professor que tá aí, o seu @ Prof. Técio Viana, tá? O seu canal no YouTube é Biologia Interativa com o professor Técio Viana. Então vamos ter outros canais com Biologia Interativa, professor Técio Viana, e vai encontrar ali material muito bom, aulas que a gente às vezes não tenha nem dado conta de achar tão interessante, e de repente ali a gente aprende em 2 minutos de aula, 5 minutos de aula, e isso é muito bom. E sua câmera está virada para o outro lado. Então, o professor Técio Viana mora em Capoeiras, na cidade interior, no interior de Pernambuco, uma cidadezinha vizinha ali a Garanhuns, né, o Agreste Pernambuco. Eita, essa câmera aqui. Casado este homem com Amanda Lira, e é pai, e eu já estou lhe ouvindo, e é pai de 4 filhos, né? 4 filhos, 2 adolescentes, dois ainda criança, já esteve aqui no nosso perfil, né, outras vezes, e esteve sempre contribuindo e contribuindo muito bem. Então, gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo, não só porque eu aproveito e mato saudades, mas aí porque a gente quebra crença limitante, a gente faz um regaço. A gente já vê, né, que nós viemos aqui para fazer aquilo que o nosso pai nos ensinou. A gente vem aqui de verdade para servir, né? Então, sem mais delongas, eu quero que vocês que já estão aqui conosco
possam estar aí subindo o coraçãozinho, sejam todos muito bem-vindos, pega esse aviãozinho aí, vocês comecem já a compartilhar, porque hoje nós vamos abordar esse tema de autoconhecimento masculino sobre a sua ótica, a ótica de um educador, a ótica de um professor, a ótica de um pai, de um esposo, de um profissional, de um cidadão. O autoconhecimento masculino, mas trazendo esse masculino, porque aqueles poucos que me seguem já sabem que para mim não existe, só existe a sexualidade para a hora que a gente precisa dela. Mas para mim Deus só criou uma espécie, criou o ser humano. Né? Então o autoconhecimento ele é para o homem, ele é para a mulher, mas o homem ele é um ser mais arredio, um indivíduo mais arredio, é um homem que não gosta muito, né, de se mostrar, ou foi criado ali com aquele padrão, né, negão, de que não pode tá se mostrando muito, não pode estar, é aquele cara durão, né? E a gente já sabe que se sairmos, se a gente quiser sair aqui do ponto da ignorância, com um pouquinho da sabedoria, né? Porque a gente veio aqui para estar se desenvolvendo, para estar evoluindo, saindo da ignorância para a sabedoria, não tem como você fazer isso sem antes você se conhecer, sem antes você saber nem quem é você, para que é que você serve, o que é que você está fazendo aqui. Então, esse processo, né, de você chegar à sabedoria sem se conhecer, fica um processo aí muito limitado, tá? Então seja muito bem-vindo mesmo, mais uma vez, tá? Fique à vontade e vamos bater aí aquele papo, tá? Estou no aguardo, já estou aqui, tá? Então seja muito bem-vindo. Estou aqui para lhe entregar à tarde, né? Lhe entregar à tarde e a gente poder beber aí da sua sabedoria. É muito bom estar com você mais uma vez, tá? Valeu, mana. Boa tarde a todos. O áudio tá perfeito, tá bom? Tá tudo ótimo. Beleza. Deus é maravilhoso, né? É ótimo. Deus abençoe cada um que está ao vivo aqui, está online, e abençoe cada um que passar, tanto no teu canal quanto no meu. E que a gente possa, nessa uma hora e pouco, a gente possa estar dividindo conhecimentos. Principalmente com o tema, né? Autoconhecimento masculino. E como se coloca aí com muita propriedade, dentro da biologia, puxando um pouco para a gente, dentro da nossa área, você colocou muito bem, apesar da sexualidade, questão de sexualidade, orientação sexual, quando falamos o homem e a mulher, somos todos homo sapiens. Então somos a mesma espécie, cientificamente e religiosamente somos a mesma pessoa. Não é isso? Então a gente está aqui para discutir um autoconhecimento masculino numa ótica que vai envolver principalmente a pré-adolescência, a adolescência, essa passagem da puberdade para a adolescência, esse período de dúvidas, esse período que hoje nós temos, graças a Deus, passando, né? A gente tem hoje um autoconhecimento mais avançado, as pessoas já estão mais propensas, mais abertas a entender o outro e, primeiro, entender a si próprio, né? Então, o auto, capaz, eu sou capaz, autoconhecimento. Eu sou capaz de me conhecer. A partir do meu conhecimento, a partir do eu me amar, o eu me doar, eu posso sim amar o outro, amar o próximo, amar o meio ambiente, amar tudo que me cerca. Amar a mim, amar a minha família, amar aos meus amigos, amar ao meu semelhante, né? Então o autoconhecimento em si, quando a gente tem, principalmente o que você colocava nas orientações que a gente percebeu nos vídeos e outros vídeos, a gente tem uma coisa assim nossa que veio do Nordeste, que veio do Norte, que veio do sertanejo principalmente, aquela ignorância, que graças a Deus está indo embora, né? Aquele ranço de eu sou macho, eu sou o dono da casa, eu sou o dono da minha vida, e isso está mudando e precisa acabar de vez, né? A gente temos dificuldades, a gente tem uma série de coisas que precisamos sim tomar conhecimento, tomar partido, tomar decisões, e decisões são acompanhadas de responsabilidades. A minha decisão vai refletir hoje não só em mim, vai refletir na minha família, vai refletir na minha escola, vai refletir naquele aluno que me tem como um exemplo. Talvez até eu brinco com eles, professor, eu sou um exemplo. Talvez um exemplo a não ser seguido, mas você é um exemplo, né? Eu digo a eles sempre, eu quero ser um professor como o senhor, que seja uma coisa melhor, eu desejo uma coisa melhor. Às vezes no correr de uma aula, de um negócio mais pegado, um tema mais... A gente está trabalhando essa semana com orientação sexual para os 8º e 9º anos, e chove uma enxurrada de perguntas, de conhecimentos, de certa forma, que eles aprendem na rua. E eles têm aquilo de dizer que não levam para casa. Nós estamos em 2022 e o pai e a mãe, principalmente na nossa região aqui de Nordeste ainda, tem um tabu
de falar com o filho, fazer com que o filho se conheça. O autoconhecimento, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer o semelhante, ele precisa conhecer o que o pessoal chama de sexo oposto. E eu não digo oposto, oposto é contrário, eu digo sexo me completa, né? Então, se me completa, não pode ser oposto. É uma das coisas que a gente divaga assim na ciência. Oposição é briga, né? Oposto? Oposição é briga, né? Eu já estou te chamando para a gente brigar, né? É contrário, né? Oposição é contrário. Então, eu não digo sexo oposto, eu digo sexo me completa. Eu preciso conhecer a minha irmã, eu preciso conhecer a minha mãe, eu preciso conhecer a minha esposa, eu preciso conhecer a minha filha. Eu preciso falar de sexo, sexualidade e orientação sexual. Isso seria um tripé a ser seguido e a gente seguiria de uma forma bastante ampla. Se nós tivéssemos nesse tripé a família, os pais primeiramente conversando, orientando as pessoas a se conhecerem, o autoconhecimento, a conhecerem o próximo, a se respeitarem. Depois as religiões, independente de você ser católico, budista, agnóstico, sei lá, todas as religiões ou movimentos, ou o que for, você tem que ter esse conhecimento do seu eu, do seu corpo, do ser você, do próximo. E a escola. A escola seria a terceira opção nesse tripé, o terceiro pé nesse tripé. Mas não, a escola, desde que sou professor e estou fazendo 25 anos esse ano, que a gente enfrenta essa barreira como professor de ciências, professor de biologia e como biólogo, essa questão do tabu nas casas. A menina, se conversar um pouco com a mãe, que aprendeu com a mãe ou aprendeu de uma forma errada, o menino, da mesma forma, não conversa com o pai, conversa muito pouco, e aí você tem aquele monte de apelidos. E quando a gente começa as aulas, eles começam, mas professor, eu digo, não, isso aqui você vai falar e não vai passar por nada mais do que mundice, pessoa de baixo calão, pessoa da ralé mesmo, independente de onde você mora. Vai ter mundiça lá no Morumbi, você vai ter mundiça lá na favela. Então, o seu conhecimento, o autoconhecimento seu, você vai conversar, você vai dizer que isso aqui é um canal vaginal, você vai dizer que é um pênis, que é um epidídimo, que são testículos, que isso tem uma função que vai completar o sexo da mulher ou vice-versa, e você vai conversar isso com o juiz, com o promotor, com seus pais, e todo mundo vai dizer, esse menino, essa menina é dotado de uma inteligência ímpar, né? Agora, caso contrário, você vai fazer uso desse monte de apelidos que a gente encontra por aí, você não vai passar de gente baixa. Não de palavrão, né? De boca suja, né? Boca suja, e você diminui demais o teu vocabulário, porque em tudo, quando você fica ali no emocional abaladozinho, você já começa aquilo como, não é uma brecha apenas, é uma fuga. Então, qualquer palavrão resolve qualquer coisa, né? Se você está muito alegre, o mesmo palavrão, se você está triste, e aí você começa a se perder, né? E nisso você, uma boa aluna, um bom aluno, falando do homem, do autoconhecimento masculino, você sendo um bom aluno, um bom filho, um bom amigo, dificilmente você vai precisar usar desse baixo calão para se promover, para ser eu não diria o melhor, mas o mais capacitado, né? O mais evoluído dentro daquilo que se pede em uma sociedade no século XXI. Então a gente precisa, nós homens, já que o tema está voltado para nós, mas não impede que a mulher também, precisamos sim nos conhecer, ter esse autoconhecimento. Não digo que você vai se conhecer 100%. Nós somos seres humanos e alguém já disse que o ser humano tem durante a vida seus 10 minutos de loucura. Loucura ao extremo. Isso é provado na ciência. Você não pode fazer uso desses 10 minutos de loucura de uma vez só. Chegar e você explodir. Então você tem que saber também no autoconhecimento, saber dosar esses seus momentos de loucura. Você tem 10 minutos durante a vida, então você vai usando segundos. Em segundos você vai extrapolando. Em segundos você vai derramando, disparando, tirando de si. Como a válvula da panela de pressão, né? Saindo o escape na medida certa, né? Gradativo, né? Então, sei lá, cada um se conhece, mas você tem, como o camarada colocou, nós somos humanos. Então a gente está propenso ao erro. E no propenso ao erro, eu tenho que me conhecer também e saber que reconhecer um erro, pedir desculpas, pedir perdão, só vai te engrandecer. Só vai fazer com que tu cresças mais, com que tu sejas evoluído. Então eu preciso desse autoconhecimento, saber que errei, saber que o próximo pode ter errado, ele pode ter seus momentos de loucura também, de estresse, de uma coisa e de outra, e eu preciso ter essa autocompreensão. Eu preciso compreender a mim, eu preciso reconhecer que errei, ou que mesmo acertando, e que o outro acha que eu errei, eu preciso ter uma humildade para chegar e pedir desculpas,
conversar. Vou te dar um exemplo da escola que eu estava agora há pouco, e a gente tinha um aluno que, péssimo, taxado por todos, inclusive por mim, que não tinha jeito, que era caso perdido, que não adiantava. Né? E várias vezes eu tive algumas discussões boas com ele, discussões de autoritarismo, e autoridade, porque senão você perdia a sua. Então você tinha que ser o Putin da ocasião. E depois a gente chamou a mãe dele, conversamos, e uma pessoa simples, crioulo, sem os pais, sem o pai, e a gente percebeu uma certa dificuldade dela, mas que naquela emoção de mãe, ela me tocou. E aí eu digo, tudo bem, eu vou pedir desculpas à senhora devia estar cuidando da sua casa, dos seus afazeres, e veio aqui na escola, e a gente só para ouvir questionamentos, críticas não construtivas, críticas que talvez abalem a senhora como está abalando, a senhora está chorando e tal, e conversamos. E ele deu uma melhorada, e aí a gente deu uma função de líder da sala para ele, e o cara hoje é outro. E aí eu cheguei a semana passada para ele e disse, fulano, me dá o número do telefone da tua mãe. E ele tomou um susto. Professor, e o que foi? Digo, não, a gente vai ligar para ela, eu vou ligar para ela para lhe elogiar. Que a gente não ligou para ela vir aqui ouvir críticas. Então, nesse momento, a gente vai reconhecer que você cresceu. Não cresceu em sabedoria, você não aprendeu mais do que vocês vinham com dificuldade de aprender. Mas o seu exemplo de comportamento, de participação, de liderança boa é outra coisa. Então, no momento que eu estava só batendo de frente com ele batendo de frente comigo, eu tendo que tirá-lo da sala, e a gente, sei lá, não ia terminar bem, porque ele ia ter que ser expulso da sala, alguma coisa iria acontecer. E aí, quando conversei com a mãe, ela bem simples, bem aquela coisa tal de mãe da roça, mãe que está preocupada como a nossa mãe, e aí você se sente que talvez a conversa tivesse sido por outro momento, tivesse conversado com ela de uma forma mais calma, que ela tivesse vindo no momento dela, não que a escola forçasse. E aí eu pedi desculpas a ela compreendeu também pediu desculpas. E quando a gente conversou com ele nesse momento, eu digo, eu vou ligar para sua mãe e vou elogiar. Vou dizer que você agora é outro cidadão. Você sim agora está no caminho certo. E isso ele encheu os olhos d'água e disse, professor, o senhor é um cara da porra. Eu agradeço muito o senhor. Desculpa o palavrão aí, mas é que fugiu desse momento. É aquele 1 segundo da loucura. Você deixou escapar. A válvula de escape. Então, a gente precisa sim, no momento eu estou em sala de aula, eu estou numa palestra, eu estou fazendo alguma coisa, vai ter um momento que, sei lá, eu estou esperando uma pergunta interessante, o camarada sai com uma gracinha, e eu tenho que saber lidar com isso. Né? Eu tenho que ter maturidade para isso. E se eu tenho um tema, eu vou discutir violência sexual, domiciliar, isso a gente tem na escola, que a gente está por aqui, essa violência sexual de estupro mesmo, de padrastos, de uma série de coisas, e quando a gente começa, a gente percebe isso na nossa clientela. Então você tem que ter o autoconhecimento de onde você está pisando, porque você não pode extrapolar, porque o conselho tutelar, porque a polícia não conseguiu, quando prendeu a própria mãe da menina foi lá e disse que era mentira, que ela não estava inventando. Então a gente tem alguns depoimentos, graças a Deus, assim, algumas alunas chegam para a gente com confiança e dizem, professor, estou enfrentando dificuldades em casa, meninas de 13, 14 anos, e colocam essa situação, colocam que o camarada está bulinando, o camarada está vindo e coisa e tal. E aqui, até para acionar um conceito tutelar na guarda municipal, a gente precisa ter um cuidado, para que isso não vaze, sei lá, eu vou lá todo dia dando aula. E o camarada sabe a hora que eu chego e a hora que eu saio. Então a gente precisa ter um autoconhecimento de novo para saber onde está pisando. Não deixar de negligenciar a situação, porque é uma situação de risco para uma menina que estava no começo da vida, se descobrindo. Talvez ela ainda estivesse imatura, a gente não sabe há quanto tempo, e não é uma. Então, comigo, a menina vier conversar, seriam em torno de 8, 12 pessoas. Imagina, né, Pécio? Imagina até o ponto dela pegar a confiança para poder se abrir com um adulto, e esse adulto ser um homem, o quanto que essa menina não já deve estar sofrendo, né? O quanto que ela não já deve, que às vezes ela está se abrindo agora, mas sabe-se lá se às vezes não aconteceu já desde os 4, 5, 6 anos de idade. Né? A gente que trabalha muito com as pessoas fazendo terapia, nós aqui os terapeutas, a gente pega todos os casos de pessoas que vão chegar a 30, 35, 40, 45 anos depois, é que elas vão ter condições de falarem aquele abuso que sofreu. Muitas não chegaram ao ato sexual, mas foram abusadas do mesmo jeito, porque a partir do momento que você faz uma coação com alguém, porque você se sente no poder, por você ser maior, por você ser superior, por você estar naquela autoridade, ou por as ameaças que você faz,
você nunca mais na vida vai ser a mesma pessoa, né? E aqui o Gaudêncio tinha colocado, né? Como fazer para me conhecer melhor? Esse é um dos primeiros passos, né? É você, independente da sua idade, de quanto tempo de vida você tem, daquilo que está lhe acontecendo hoje, o que já lhe aconteceu um dia, você ir de verdade olhar os seus sentimentos, né? Por que será que hoje eu sou uma pessoa tão ríspida, tão grossa, uma pessoa tão intolerante? Ou será porque que eu sou uma pessoa tão medrosa? Eu gostaria de ser diferente, mas tudo que eu vou fazer me dá uma taquicardia. Então, se você de verdade, se não tiver coragem, se não for com Deus, se não for com um profissional, é melhor que você nem mexa nas suas feridas, né? Nas suas feridas de passado, porque você só volta de lá magoado. Você precisa ir lá e encontrar aqueles momentos que, num caso desse, como você bem traz agora, essa menina vai levar isso para o resto da vida. Se ela tiver apoio para sair disso, ótimo. E se ela for apenas aquela pessoa que vai acreditar que não pode nada, todo mundo é mais do que ela. Se ela falar, a família pode morrer. Ou então, até mesmo o pai ou a mãe não vai acreditar, porque a pessoa que ela vai acusar, nossa senhora, tem uma reputação muito boa. E quantos safados a gente não conhece que está escondido atrás de uma cartola, está escondido atrás de uma bíblia, está escondido atrás de uma batina, está escondido atrás do diploma de professor, de catequista, de treinador, de qualquer coisa. Então, essas pessoas que estão lá, que estão sofrendo esse momento desse abuso, só acontece, ou se hoje elas estão fazendo, repetindo, né? Porque um abusado abusa outro. Um magoado magoa outro, um curado cura outro, e assim a gente vai, né? Se você hoje, que graças a Deus, não só porque é professor, né? Não só porque você é professor, mas porque você se coloca no lugar de cidadão, no lugar de pai. Eu tenho certeza absoluta que você vê naquela menina a sua menina. O que poderia estar acontecendo, e essa menina não ter a coragem de falar com os próprios pais, mas se ela teve a coragem de falar com outro adulto, como é que esse adulto deveria ser? Então você se coloca no lugar desse adulto, agradece a Deus por essa menina, ou essas meninas, ou esses meninos, né? Que acontece também muito com os meninos, esses meninos terem tido a coragem e a confiança de lhe procurar. Então aí começa de novo, né? O você entrar para você e conhecer um pouco mais de você, acolher os sentimentos que você tem e estudar sobre eles. Por que você pensa aquilo? Né? Por que você sente aquilo? Não é para você se punir, não, porque você não é de verdade o passado que você tem. Mas você precisa conhecer a sua história. Se você conhece a sua história, se você conhece de você, você tem a condição tanto de se cuidar, como também de cuidar daqueles que vão estar precisando da gente. A vida é de verdade esse ciclo. Eu já passei, eu tenho uma história, eu constituo uma história. E vem outras pessoas pisando, às vezes, na mesma pegada que eu estou fazendo, né, Técio? Com certeza. E aí, completando ainda esse do companheiro aí, Souza Gaudêncio, o Gaudêncio Souza, a gente tem assim, aprendendo por experiência de vida, que o autoconhecimento, a gente fala assim, eu pretendo, eu tiro por mim. Eu me miro muitas vezes como exemplo, inclusive nas salas de aula. Eu vou dar um exemplo que envolve alguma coisa. Eu digo, por exemplo, a mulher pariu, o menino toma um choque. Minha mãe me pariu. Então eu já começo me colocando na situação. Porque nós somos mamíferos. E os mamíferos vão parir. E a palavra parto também vem de parir. Aí lá a professora ia assim, pronto, vamos começar a conversar. A gente entra, eu me colocando na situação. Então eu tento, quando eu vou preparar uma aula, quando eu vou preparar uma palestra, quando eu vou ver alguma coisa interessante, eu procuro ver o tema. E eu procuro me antecipar. Antecipar como? Quais seriam as perguntas que iriam surgir? Quais são as situações reais que irão surgir durante aquela palestra? Eu estou falando de sexualidade, de repente surge uma perguntinha de um gaiato. Então eu tenho que estar preparado para isso, para eu não usar daqueles segundos, ou daqueles minutos de loucura, e tentar pegar o gaiato ali e jogá-lo fora. Então eu tenho que estar, eu vou falar de sexualidade, de orientação sexual, eu vou fazer 30 e poucas situações em perguntas que irão surgir. E que irão surgir, que você pode fazer daquele momento, um momento rico para a sua palestra, para a sua aula. E eu termino as aulas e os moleques batem palmas. Isso, são situações reais. E aí ele vai também, no que eu vou enriquecendo a aula, ele vai entender que ele vai ter que usar um vocabulário mais elevado. Não vai estar naquela coisa, a vida toda, falando aquele monte de besteira, aquelas coisas que a gente termina sendo asqueroso. Quando eu coloco isso aqui é exclusivo, isso é do homem, isso aqui é da mulher. E nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós somos perfeitos porque Deus nos fez perfeitos. Infelizmente, nos deu um livre-arbítrio, e aí o maquinista é quem destoa da máquina. Então, Gaudêncio,
Não sei a tua idade, não sei a tua profissão, mas procura antecipar, prever o que iria acontecer naquele momento à frente do que você está querendo fazer. Se eu for dirigir, se eu for a 120 e for fazer ultrapassagem a 140, é seguro? A pista está molhada? Se vier outro doido que nem eu lá para cá também a 120, vai dar tempo de eu fazer esse movimento? Então, estou de moto, estou de carro e procuro ver essa antecipação. Só faço uma antecipação com segurança, não só por mim, porque eu tenho que dirigir por mim e pelo outro. Então, se eu vou fazer a ultrapassagem a 160 e lá vem outro camarada a 160 também, vai dar tempo? Então, procura pisar com cuidado. Aí eu vou numa igreja evangélica. É o que eu procuro? Será que o que eu procuro está na igreja evangélica, em tal determinação religiosa? Aí eu vou na igreja católica, eu estou cheio de dúvidas, vou na igreja católica, procura dirimir tuas dúvidas, procura opiniões diferentes do mesmo tema e procura criar a tua opinião. Procura dentro disso você se autoconhecer. E aí sim, você vai ter um espelho e dizer, não, isso aqui reflete o que eu quero. Isso aqui é mais ou menos o que eu vou pensar para a minha família, para o meu filho, para os meus amigos. Quem olhar para mim vai me ver como cidadão que participo de brincadeiras, participo de festas, não bebo socialmente, não entro em competições de bebida, vamos virar o copo, vou não. Vamos acender um cigarro, vou não, não me faz bem. O que está lá na bebida, professor, o senhor bebe, eu digo socialmente, mas o senhor bebe sim, é líquido, eu vou beber. Agora bebo uma cerveja, uma latinha de cerveja, bebo minha dosinha de pitu, a nossa nordestina aqui, não troque nenhuma 51. Vou com a minha pitu. For uísque, tomo minha 2, 3 doses, estou feito, estou satisfeito. Vamos virar o litro, vamos virar isso. Vou não, eu não estou numa competição de bebidas. Mas acender um cigarro, vou não. O que eu preciso fazer? E aí vem de novo o autoconhecimento e eu segui o que me diz. Está lá no rótulo. Beba com moderação. Aprecie com moderação. Siga esse conselho, você não terá problemas com a bebida. O cigarro provoca impotência sexual. O cigarro provoca diversos tipos de câncer. Eu quero impotência sexual? Eu, homem, eu bruto do sertão, nordestino ou de qualquer parte do Brasil, eu querendo minha virilidade, eu vou fumar sabendo que vai provocar impotência sexual? Provoca câncer de próstata, que vai atingir tua virilidade. Aí entra o autoconhecimento. Opa, o que é isso aqui? Eu, bruto aqui do sertão, o que é virilidade? Eu pergunto, os caras não pensam que é você sair brigando. Não, malandro, virilidade é isso aqui. Então eu preciso me autoconhecer. Se eu vou acender um cigarro, o cigarro vai me provocar câncer. E eu puxa no Google, hoje tudo é mais fácil. Vê quantas imagens, quantos tipos de câncer e puxa pessoas que estão sofrendo com câncer, que estão enfrentando um câncer. E tu vai ver o que é uma coisa triste, uma coisa péssima, terrível. Né? E a gente fala por experiência própria. Perdemos nossos pais com isso, perdemos um tio com isso. Então a gente tem um conhecimento e não foi um câncer assim que foi minando de uma vez para outra, comeu o cara todo. Né? Vai tirando tuas forças. Então, quando você vê aquilo, se tudo ainda está assim nessa dúvida, visita pessoas com câncer. Visita pessoas que estão numa fase terminal de vida. E tu vai ver que tu precisa sim te autoconhecer. E nesse autoconhecimento tu vai preservar aquilo que é teu, ou seja, a tua máquina, que ela não seja perfeita, mas ela foi feita para viver no mínimo 72 anos. E se autoconhecendo, seguindo o que se diz, vamos viver os 110. 120, filho. 120, vamos dar mais 10 aí. Meu é 120, vou viver. Nego, eu tinha colocado aqui, né, que além de você precisar, né, se autoconhecer, onde que às vezes você não está, por não prestar atenção em você. Oi, bebê, tudo bem? Por você não prestar atenção a você mesmo, o teu inconsciente, né? Bem-vindo, viu? O seu inconsciente, ele vai estar sempre ali influenciando, né? Porque você não tem conhecimento sobre você. Então, tudo o que você vai deixando acontecer e guardado lá está, vai atrapalhando, né? Vai te atrapalhando na vida, vai trazendo ali coisas que estão guardadas. E se você apenas fizer de conta, né? Que está dominando. Se você apenas fizer de conta que é dono daquela situação e não se cuidar, você às vezes só vai ter a certeza de que agiu porque você sabe por que agiu, mas não tomou, não tem a força na sua mão, nas suas decisões para acabar com aquilo, né? Então, quando eu me autoconheço de verdade, eu busco ali mecanismos. Eu tenho mecanismos para estar cada vez mais melhorando e ao invés de eu estar aliviando algumas dores, algumas coisas que me deixam irritada, que me deixam entristecida, que me deixam depressivas, que me deixam ansiosas, eu já sei, porque tem pessoas que têm conhecimento, que se entrar naquela vibe de pensamento, elas vão ficarem ruins. Mas elas não sabem como fazer para parar. Então, quando eu vou lá, eu me reconheço, eu busco ali as minhas emoções, eu vou lá e cuido delas, eu curo elas, de verdade eu começo não apenas a ter um remédio para estar passando de vez em quando,
Eu vou lá e vou, de verdade, solucionando esse problema, né? Então, quando eu tenho esse controle, né, tanto do você, que até agora a gente colocou muito, o conhecer-se no corpo, né, na biologia. Se a gente for aqui para a nossa mentalidade, quando eu dou conta das minhas coisas, das minhas questões psicológicas, né, eu vou ter controle também do meu sofrimento, porque tudo eu posso escolher a partir de eu ter a verdade na minha mão, ou a certeza de que eu escolho o pensamento que está me levando àquilo. Eu tenho a certeza que se eu tive um problema, vamos colocar essa menina ou essas meninas, né, que hoje estão sendo bulinadas. Desde que o mundo é mundo, meninas e meninos são bulinados quando criança. Agora, se você ficar preso, eu não dei conta daquele problema quando eu era criança, né? E eu fiquei presa naquele problema. A missão, a função, as coisas que eu tinha para realizar de tão grande nessa vida, eu nem fiz naquele tempo, não consegui sair daquilo, e eu vou me tornando uma adulta, ou um adulto, né? Cheio de marras, cheio de problema, né? Ninguém não sabe por que esses problemas acontecem. Quem está sem saber, porque digamos que a família nunca soube de nada, vai ver naquela pessoa, uma pessoa ou medrosa, ou chata, ou irritante, ou não sei o que, ou não sei o que. Mas ela nunca teve a vontade, né, ou medo de participar com a família. Como é que fica esse julgo? No comentário aí, e o passado muitas vezes nos pune. Fale um pouco. De novo, Gaudêncio, amigo Gaudêncio aí, o passado é teu, o passado é meu, o passado é de quem nos ouve, o passado de cada um. De novo, o autoconhecimento. Se o passado está te punindo, tu deve saber o que tu fez de errado lá no passado. E eu coloco isso como uma dádiva para mim, certo? Eu converso aqui com a esposa que é evangélica e muitas vezes ela fica brigando porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não porque a gente tem que ir para a igreja. Eu digo, vá para a sua que eu vou para a minha. Defende a tua filosofia que eu defendo a minha. Eu sou católico, não sou católico por uma questão de tradição. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco. Então, se você se encontrou na evangélica, na evangelização, parabéns, já que agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas eu me sinto bem, não vou dizer que não tem erros. Quem sou eu para dizer que a igreja católica, em todas as igrejas, se eu for buscar, eu vou encontrar erros, mas eu digo a ela, se eu estou para isso hoje é castigo. Não, isso é alguma coisa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Demônios da garoa já falava isso. Né? Então, se eu estou aqui, eu não vou culpar fulano e fulano. Se o passado está me punindo, eu sei o que eu fiz de errado e eu tenho que pagar por isso. Se esse passado me pune, o que é que eu fiz de errado? De novo, o autoconhecimento. Faz uma análise, uma autoanálise. Será que esse presente está te punindo, o passado te punindo no presente? Foi algo grave? Foi um erro que você cometeu, que você pode voltar e consertar? Talvez esse erro seja um pedido de desculpas, um pedido de perdão, eu não sei, cada um é cada um. Se for um erro que só Deus vai perdoar, peça perdão a Deus, busque a religião, busque Deus, busque Jesus Cristo, busque a família. Se você for solteiro, converse com seus pais. Se você for casado, converse com a esposa, converse com seus filhos, se abra. Talvez o seu coração precise desse momento de autorreflexão. Se para, pensa, vê os seus atos passados, já está falando do passado, pune, e vê onde você errou, você acha que errou, que você pode estar consertando isso. Então, de novo, o autoconhecimento. Para, pensa, analisa, vê o que foi esse erro, o que foi esse tão grave que você fez no passado, o que eu fiz no passado, que eu sou cobrado hoje, que eu sou punido hoje. E eu não falo só você não, eu tenho várias coisas também que eu fiz lá atrás que eu sei que eu estou sendo punido hoje. Mas eu tenho que levantar as mãos, a cabeça, agradecer a Deus, porque eu estou tendo a capacidade de reconhecer esse erro. Eu estou pagando por um erro que eu cometi. Eu estou sendo responsável por atos meus. Então eu preciso ter essa consciência, esse autoconhecimento para me elevar, para me fazer grande, para me fazer reconhecer o erro e buscar um conserto. Talvez um pedido de desculpas, como eu fiz com a mãe do aluno, certo? Se eu permanecesse no erro, na ignorância, a gente provavelmente não terminaria o ano bem como professores e aluno. E hoje nós somos, não diria amigos, mas somos chegados. A gente conversa, a gente acompanha-se no Instagram, no WhatsApp e por aí vai. Uma pessoa que eu não queria contato de jeito nenhum. Está entendendo? Então, nesse momento, você precisa entender o que é esse autoconhecimento. O que é que eu fiz de errado lá atrás, que eu posso estar sendo cobrado hoje. E talvez sendo cobrado por tua própria consciência.
por minha própria consciência. Isso eu preciso ter isso comigo, esse momento de saber que eu estou pagando por algo que eu fiz lá atrás. E o que eu posso fazer em oração, em reza, sei lá, na crença que você tenha, vê o que você fez, conversa com essa pessoa ou grupo de pessoas, pede a desculpa, pede o perdão, tenha certeza que isso só vai te fazer engrandecer, você só vai crescer com isso. Quando eu digo você, pode ser eu, pode ser a própria Maria, e quem for, não somos melhores do que ninguém. Mas dentro da tua pergunta, me permita eu ter colocado isso para você, cara. Então, o autoconhecimento o auto é seu, o auto é meu, autoconhecimento. Então, você precisa se conhecer para amadurecer, para que você possa crescer. Se autoconhecendo, como eu disse antes, você vai saber os seus limites, você vai saber os limites da outra pessoa e você vai ter o respeito e saber respeitar. E isso com certeza só te faz engrandecer, só vai te fazer crescer, ok? Exato, né? E aí, Caiane, o pessoal que entrou aí, alguns alunos aí, que entraram aí, a gente agradece aí, seja bem-vinda, Caiane Cabral. Vieram pegar mais uma aula. Na fala de Caiane. Vieram pegar mais uma aula, né? O interessante, né, do autoconhecimento é principalmente porque quando você chega nele, você consegue, além de ir nesses lugares aí do passado, você também consegue projetar melhor o seu futuro, né? Viver de verdade o seu presente, né? Viver bem o seu presente ali, cuidar da inteligência que você tem, essa inteligência emocional, mas falando mesmo aqui para quando você sente algo, né, e fica se punindo, se a gente for trazer, né, porque às vezes a gente que participa disso, você nem tem aquela dúvida, a gente gosta de colocar porque sente que tem alguém querendo saber daquilo e não se coloca, né? Então, quando eu tenho algo no meu passado que poderia estar me atrapalhando porque eu fui vítima disso, se eu for buscar o autoconhecimento, eu vou primeiro encontrar que quando eu vou naquilo, várias vezes, eu não estou como a abelha indo ao mel, eu estou como a mosca voltando ao cocô. Então, cada vez que eu vou lá, eu sinto feder novamente. Cada vez que eu vou lá, se me fez mal, eu me machuco novamente. Então, uma vez na vida, me entregaram o veneno. E cada vez que eu pego esse copo de veneno, eu me enveneno novamente. Eu coloco toxinas para dentro de mim. Agora, vamos dizer que isso tenha sido eu própria que fiz, né? Eu tenho a consciência, o meu subconsciente hoje, ele me mostra que eu fiz o mal. E aí foi muito bem colocado por você. Se você fez o mal, se você fez algo que merece punição, é como as leis dos homens, né? As leis dos homens a gente paga. As leis dos princípios universais também vão ter uma consequência. Então, se eu posso ir, digamos aqui, vamos colocar uma situação assim, eu matei alguém. Eu não posso, por mais que eu tenha tomado 30 anos de cadeia, 5 anos de cadeia, com a sociedade eu paguei aquele crime, mas eu deixei vários filhos sem pai, eu deixei uma mulher sem marido, eu tirei alguém da vida que tinha algo para fazer. Então eu paguei lá aquilo lá, mas eu tenho uma outra dívida. Então eu vou com Deus, de verdade, tentar me limpar, tentar refazer, se eu puder, cada vez mais em uma outra criança, deixar essa criança crescer e me limpando, não é me punindo. Por quê? Qual o problema de você não se conhecer? É você deixar o ego, deixar a consciência, né? A consciência e principalmente o ego querer lhe punir. É onde muitos falam que é a parte que sabota, né? O sabotador. É aquele ego que quer mandar em tudo, é aquele ego que você não poderia estar por baixo. Então você morre de medo que alguém descubra, você morre de medo que alguém fique lhe acusando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou buscar dentro daquilo que eu cresci, dentro daquilo que eu já me limpei de verdade, e eu vou lá naquele passado, ou hoje no presente, eu me pergunto, eu fiz isso, digamos que fui eu que matei alguém. E naquele dia eu matei porque eu peguei aquele minuto todo da loucura e coloquei de uma vez. Eu não me segurei. Então, naquele momento, foi sempre, gente, tudo que você faz é o que você faz com a consciência do momento. Se eu quiser realmente ser uma pessoa evoluída e quiser cada vez mais evoluir, eu vou buscar fazer isso, porque senão eu só vou fazer cagada todo o tempo. Então aqui, eu fiz aquela tranqueira toda, só que hoje, depois da punição, depois de eu ter visto isso, depois do tanto que eu evoluí, a mesma situação se repetindo, eu faria do mesmo jeito? Olha, se você pergunta para mim hoje e diz, Maria, tudo o que você fez, você se arrepende? Lógico que não. Você faria tudo do mesmo jeito? Não, poderia fazer até mais, poderia fazer menos, porque eu não estou doida.
Hoje eu tenho uma outra cabeça. Agora, se você disser assim, você gostaria de trocar a vida que você teve por outra? Não, a que eu tive me trouxe até aqui. Então, eu tenho essa consciência que poderia ter feito melhor. Se eu pudesse, eu teria feito melhor com meus pais, com meus irmãos, com não sei o quê. Mas muitas aventuras, foi muito bom, foi muito top. Mas você não gostaria de ter trocado o pai, ter trocado o irmão? Não trocaria nada. Agora, muitas coisas que eu fiz, com a consciência que eu tenho hoje, a mesma situação, se repetisse, eu não fazia. Então, digamos que eu matei aquela pessoa lá no passado, por qualquer motivo que eu me justifiquei. Hoje eu mataria de novo? Não, porque hoje eu tenho a consciência que eu deixei uma família desamparada, que eu deixei filhos sem pai. Não interessa o que aconteceu de bom ou de ruim. Eu tirei a vida de alguém. Então, às vezes, você pode ter sido essa pessoa que bulinou em alguém. Você pode ter sido aquela pessoa que por cachaça, por isso ou por aquilo, ou por ignorância, chegou a bater na patroa, né? Ou a patroa, muito top, botou água em seu ouvido, e não foi simples, foi água quente, e hoje a pessoa pode estar ali arrependido, ou pode ter feito ali quantas coisas pela ignorância, e por não se segurar, a gente fez e sabe que não deveria ter feito. Então, quando eu pego e eu não acredito em Deus, na sua misericórdia, no seu perdão, e também na minha capacidade de me perdoar, eu só vou lá nesse passado para me punir. Ou seja, eu não mudo o passado e eu não faço nada que preste mais no presente. Por quê? Porque eu estou indo me meter com uma coisa que só era para eu melhorar, para fazer um futuro melhor, para mim e para os outros. Eu fiz algo há 40 anos atrás e continuo sem fazer nada por causa daquele ato que aconteceu há 40 anos atrás, tá? Então, isso que é muito ruim. A gente pode ver aqui, ó. Eu posso estar pensando, né? Eu posso estar pensando em fazer bem para mim e posso estar pensando em fazer bem para o outro. Se eu tiver com a consciência de que eu fui feita para estar integrada mesmo, numa condição de tudo que eu faço de bom, eu descobri isso, foi muito bom. Tudo que eu faço de bom, e às vezes as pessoas pensam que eu estou me santificando, nossa, como ela é boazinha, eu sou muito egoísta, porque eu descobri que tudo o que eu faço retorna para mim. Então, se eu faço o mal e eu tenho consciência, né, eu sou um ser pensante, eu sou um ser que tem razão, eu sou um ser que tem, né, o poder de ter a intuição, de ter a cognição perfeita. Se eu faço o mal e eu sei que esse mal retorna para mim, por que eu continuo fazendo? Não é, Igor? Ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ó. Tem. Naquela hora que eu fiz assim era para isso. Pode falar. Para não fugir. Eu não sei. Eu parei, ela aqui. Eu parei. Ele pergunta assim, ó, no início da live, o professor falou sobre a orientação sexual. O que ele pensa sobre o assunto? Sobre isso, sobre o assunto. Foi naquela hora que eu pedi a interrupção, porque eu não sei o que as pessoas estão achando, mas veja só como o tempo flui, né? Já estamos quase chegando às 16 horas. É assim. Eu digo, naquela hora, está chegando, mas vê só, Marcelo Ribeiro. Marcelo vai estar conosco quinta-feira, viu? Marcelo vai ser outro brabo que vai estar conosco quinta. Então, me diz o que é que Marcelo é, para eu saber como é que eu posso dar a resposta. Marcelo está no Rio de Janeiro, Marcelo é pai, Marcelo é casado, Marcelo é bom conhecedor também da palavra. É um conhecedor da palavra. Beleza, tá ótimo. Pronto, tá ótimo aí. Marcelo, então, pessoal, parceiro de orientações aí. Eu trabalho com essa nova BNCC, a gente já começa falando de orientação sexual desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. 6º ano do Fundamental 2 até o 3º ano do ensino fundamental médio. Sem contar que, por uma proximidade assim, de confiança e tal, muitos meninos, muitas meninas, pós-aulas ou quando me encontram na rua, eles chegam, professor, eu fiquei com uma dúvida, eu posso conversar com o senhor, eu posso fazer essa pergunta agora? E a gente conversa bastante. E nessa conversa a gente vai descobrindo que o menino, que a menina, assim como eu, como a Maria, que somos irmãos, e a gente, quando fala de irmãos, somos conhecedores da coisa muito bem, porque nós temos 17 irmãos. Por coincidência, eu tenho 17 irmãos, e ela também tem 17 irmãos. Olha que coincidência interessante. E tínhamos uma pancada a mais, né? Teríamos 33 pelas contas de pai. Então, vejam só, da nossa mãe 22. Então, a gente, falando de irmãos, a gente entende bem. Eu também não trocaria nenhum dos meus irmãos por nenhum milionário, por ninguém. Com todas as diferenças, com todas as brigas, com todas as coisas que a gente teve, as discussões de futebol, não trocaria. Mas hoje, como professor de ciências, como professor de biologia, como biólogo, eu vejo quão longe ficou a minha educação, a minha orientação sexual por parte do meu pai, que era uma pessoa
calejada, vivida na vida, doutor na vida, mas que de estudo só teve 4 meses de estudo, e minha mãe que era semi-analfabeta, assinava o nome e pouca coisa. Pai, que a gente cresceu no interior do Nordeste, no interior de Pernambuco, aquela coisa que sempre tivemos aquilo que alguma coisa de orientação sexual do menino, o pai que conversasse. Da menina sempre foi legado à mãe. Então você vê um pai falando de menarca, falando de prurido, de características sexuais, com o menino ou com a menina. Na nossa época isso não aconteceu, né? A gente teve que ir buscar na rua, teve que buscar, e a escola tornou-se naquele tripé, aquele último pé do tripé, né? A gente chegava assim, quando chegava com livro de ciência alguma coisa, era palavrão, era pornografia. Então a gente teve uma orientação sexual falha, né? Não por culpa dos nossos pais, por culpa de um sistema que obrigava eles a isso. E a própria Igreja Católica, crescemos católicos, também não orientava sobre isso. É um tabu, né? É um tabu muito grande. É um tabu, mas que não deveria ser, porque teria que ser família, igreja e a escola. Aí eu iria falar de orientação sexual com a menina já sabendo que é menarca, sabendo que ela tem que ter um cuidado, que menstruação não é doença, apesar de ela provocar a cólica, em algumas são cólicas infernais, digamos assim, mas que ela não vai, menstruando, ela não está doente. Ela não pode perder esse sangue por mais de 4, 5 dias no máximo, mas que ela não está doente porque menstruou. Ela vai estar doente se ela parar de menstruar, né? E que não for a menopausa. E mesmo assim, a gente fala a partir de hoje, a gente tem meninas com 9, 10 anos menstruando. Então alguma coisa está errada. A evolução chegou rápido demais. Quando a gente vai ver, foi uma alimentação, foi os transgênicos da vida que estão presentes aí, e as consequências estão surgindo. Então eu preciso conscientizar essa menina, eu preciso como pai, principalmente como pai, como professor, como uma pessoa da sociedade, como educador, conscientizar que esse excesso, ela vai menstruar todo mês? Não. A professora, eu estou 2 meses sem menstruar. Eu estou com 14, 15 anos, ainda não namoro, às vezes namoro, mas eu não tenho relações sexuais, eu me mantenho segura e tal, mas eu estou com 2 meses que não menstruo. Está dentro de uma normalidade. O ciclo menstrual da menina não vai estar definido. O da mulher, antes dela ter o primeiro filho, ela não tem um ciclo menstrual definido. E mesmo depois do primeiro filho, o ciclo menstrual dela está em polvorosa ainda. Se o camarada, se o parceiro dela provocar alguma coisa, se ela tiver estresse, se ela diferenciar a alimentação, esses 28 dias que a ciência coloca em média, também vai virar tabu, também vai virar balela, né? Então ela vai menstruar, e quem conhece o ciclo menstrual da mulher é ela, mas mesmo ela erra. Então quando ela fez esse mês, vai vir dia 25, vem dia 20, vai para o dia 1º. Então está dentro da normalidade que ela vai ver o que foi. Estresse, adoeceu, foram questões de hormônios que bagunçaram tudo. Então eu preciso sim falar que a mulher vai ter um desenvolvimento, hoje a partir dos 9, 10 anos, a partir da menarca, e eu coloco, nesse momento, como a gente vive em cidades do interior, complicadas, a menina menstruou, por alguma razão ela menstruou com 9, 10 anos. Se ela for estuprada, ou se ela tiver relações sexuais e o camarada for fértil, ela vai engravidar. Não vai ser uma gravidez de risco, vai ser uma gravidez de alto risco, muito alto risco. Então, quando terminar as aulas, se a menina vai fazer alguma coisa errada, se o menino vai fazer alguma coisa errada, tenha certeza que não foi culpa do professor de ciências. Ele vai fazer consciente que errou. Eu tenho um menino de 18 e uma menina de 15. E se eles errarem, vão errar consciente do que fizeram. Eles sabem o que estão fazendo, sabem que isso é errado, sabem que isso é certo. A tua menina está livre de uma cantada do maloqueiro? Está não. Se ela vai cair na cantada é outra conversa, né? Se ela se deu para ele, se doou para ele, eu vou abandonar minha filha? Não. Agora que isso vai ter consequências, vai. Se o meu menino está ali dando um joinha, se ele fizer isso, ele tem todas as consciências, ele foi um dos melhores alunos, foi seguir uma orientação sexual, isso é isso, isso é isso. Então, se ele fizer algo errado, vai fazer consciente. Então, o meu papel de pai foi feito, o papel da mãe foi feito, o papel do professor foi feito, o papel do educador foi feito. Então, Marcelo, eu preciso não ter medo de falar, de colocar isso. O que eu coloquei aqui no início da live, o menino chegou para mim e disse, são os ovos do meu pai. Eu digo, seu pai é vendedor, ele é granjeiro, ele tem uma granja, ele trabalha com galinhas. Não, os ovos, que ovos? Aí os outros começaram a rir dele. Eu digo, tá vendo aí, tu vai passar por ridículo, vai passar por pessoa baixa, de baixo escalão. Os testículos, seu pai tem 2. Aí o outro, professor, se eu tiver 3, você está com uma hérnia, vá no médico tirar um caroço. Isso aí não é um testículo mais não, isso já é uma hérnia. E a gente vai levando e quebrando alguns tabus. Tu está entendendo? Então eu preciso entender, Marcelo, aquela coisa que eu coloquei do autoconhecimento. Eu preciso
saber que se eu for falar de orientação sexual, de educação sexual, de características sexuais primárias e secundárias, eu preciso antever que vai ter 20, 30, 40, talvez 100 perguntas nesse nível. Perguntas do gaiato, perguntas do baixo calão, que eu vou ter que transformar aquela palavra de baixo calão, vou transformar aquele pau em um pênis, eu vou transformar aquele ovo num testículo, eu vou transformar aquela danada em uma vagina, eu vou ter um canal vaginal, eu vou ter um encontro de espermatozoides e óvulos, que vai levar à gestação, que essa gestação vai durar em média 9 meses, e por aí vai. Tomara que eu tenha pelo menos esclarecido 1% da tua dúvida. Não, esclarece. E o importante é exatamente isso, né, Técio? A educação sexual é você fazer a base, né? Porque quando a criança, e como nós fomos criados, que a gente tinha a dúvida, então a gente só ia solucionar a dúvida. Então, de onde foi que nasceu a dúvida? Por que é que ela está aqui? Então, ela, digamos que se a gente colocar como uma escada, a dúvida que seria... Para você começar com a dúvida número 1 do primeiro degrau, às vezes ela vai surgir por causa de uma conversa, por causa de alguma coisa, uma dúvida já de nível 8º. E aí você vai querer, na curiosidade, resolver ou saber só sobre aquela dúvida de número 8º. E você não fez aqui o restante para você se informar até ali. Quando a escola séria, ou quando o professor sério, ou quando alguém sério vai lá, um pai, uma mãe e alguém orienta desde o princípio, você vai preparando essa pessoa para ir recebendo até mesmo as coisas que chegam sem filtro, né? O que você faz aqui, o Marcelo colocou, com certeza, ótimo esclarecimento. Então, quando a gente faz isso, né, e a gente se predispõe, a gente vem para aquele ponto, Técio, para a gente já se encaminhar, que eu sei que você tem outros compromissos, né? Nem todo mundo é que nem a dona Dá, pode fazer da vida o que quiser. Então, é assim, né? Para a gente trazer aqui, para a gente dar uma fechada aqui no autoconhecimento e colocar você como o biólogo, o professor, o pai, né, o marido, olha, colocar você... Deixa eu dar outro exemplo. Pode dar. Na aula de ontem, a gente falando assim com o torso, né, com o torso humano hermafrodita, e aí quando eu comecei montando, aí o menino já gritou lá no meio, e ele é gay, e ele é viado. Eu digo, não, ele é hermafrodita. Aí eu já antevenho, essas perguntas vão surgir. Quando eu colocar que aquele torso tem uma genitália masculina e feminina, vai dizer sapatão. Eu digo, olha, transforma esse sapatão em homossexual, a gente já começa a discutir. Porque senão você vai para o baixo calão. Já começa, vai levar né? isso aqui. Já começa a colocar no lugar certo, né? Quando eu comecei você falando faz... com ele, eu digo, ó, segura só um pouquinho. Eu digo, nesse momento de vocês meninas com 13, 14, 15 anos, era o público que estava na sala, vocês começam a sonhar. Me digam aí o nome de 3 camaradas bonitos. Que vocês viram televisão de coisa, elas demoraram uns 30 segundos, demorou demais. Então vocês não sabem o que é bonito, não sabem o que é beleza. Vocês se apaixonam e daqui a meia hora já não estão mais amando. Aí me disseram o nome de 2, que eu nem lembro. Vamos considerar essas bexigas bonitas. Aí você passa a noite toda pensando em Cauã, em Luan Santana, não sei quem. Aí no outro dia você chega na sala de aula e encontra quem? Encontra esses Pokémon aqui, ó. É a realidade que se tem. As meninas. Os meninos também me deu 2 atrizes bonitas. Aí eles dizem, e aí você vai pensar nessa menina, nessa atriz, fica pensando a noite toda. Quando chega na escola, olha o que tem aqui. Pode fugir disso não, mano. Vocês vão casar, você vai brigar o tempo todo, mas daqui a pouco vocês vai casar com outro. Melhor então, buscar uma beleza diferente, né? Pensem num moreno, alto, mais ou menos 1,80 m, e tal. Não vale eu. Vão pensando aí, agora não vale o professor não, digam outros. Aí a gente vai quebrando algumas coisinhas assim. Quando eu saio, é um prazer que você se desgaste. Ontem eu passei 8 aulas e teve essa formação que a gente teve um desgaste da bexiga, um terreno rouco. E os outros professores, mas como é que você faz negócio desse? Eu digo, eu não estou pensando nem no dinheiro. Isso aqui não é o dinheiro. Quando eu saio daqui, um moleque diz, a melhor aula que eu tive, é o melhor professor do mundo. Eu estou fazendo isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu sou muito feliz, né? Tenho o privilégio de, sempre que a gente cita o seu nome, né? E principalmente, assim, você tem essa referência, né? Não é mais um profissional, é o profissional. Você faz aquilo que você escolheu. Você vive por aquilo que você acredita. Eu tive um embate também profissional essas 2 semanas aí, que eu estava numa licença do Estado e estava na escola de Garanhuns integral, o dia todo. Se tivesse sem licença, não iria bater. Não dava para ficar. E quando eu cheguei agora, me chamaram de volta e o Estado me requisitou e o pessoal da gerência regional, o pessoal da escola,
E quando eu falei, não, a gente não vai lhe perder não. Quando eu fui devolver as aulas do de Garanhuns, não, a gente também não vai lhe perder. Aí eu digo, bom, então não me percam, me deem um jeito, Me multipliquem, da escola que estava integral, me multipliquem. Mas graças a Deus você vê assim, as duas redes querendo o profissional. E a Secretaria de Educação de Garanhuns, ela veio, no dia que eu entreguei as aulas, ela veio pessoalmente, estava cirurgiada, e disse, eu fiz questão de vir agradecer o profissional que você é. Já lhe conhecia pessoalmente, não conhecia profissionalmente, conhecia profissionalmente, não conhecia pessoalmente, e vim lhe agradecer. Quer dizer, isso só engrandece, não é por ser a secretária, não. Eu tive alunos que deram depoimentos lá no Insta, lá no meu canal do YouTube, e a melhor aula, eu peguei um moleque que faziam raiva, um moleque trancado dentro da escola o dia todo, de pandemia e coisa e tal. Eu saí com ele, botei ele dentro do formigueiro, botei as formigas para morder, e quando terminou, o moleque, eita, que aula boa da bexiga, eu não sabia que era um soldado, que a formiga era um soldado. Eu me vingando e o moleque achando bom. Então, são coisas pequenas que marcam, que você leva. Fizemos uma despedida, os caras fizeram, são 600 alunos, tinha quase 560 alunos num corredor humano batendo palmas para mim no dia que eu saí. Eu saí na terça-feira, quando foi na sexta, fizeram um jogo na quadra e me fizeram questão que eu fosse para lá, porque era um jogo de professores e alunos de despedida, e a quadra lotada de novo gritando o seu nome. Eu nunca tive isso profissionalmente, né? Eu joguei quase profissional, mas nunca tive assim a galera gritando o meu nome, todo mundo gritando o seu nome. É experiência, então, né, amigo? Isso vale a pena. É a experiência, vale né? Você levar isso não é o a dinheiro. experiência. Fazer a experiência acontecer tanto para você, quanto um aluno daquele chegar e dizer, uma vez na vida, pode passar por outros profissionais, que espero que sejam todos bons, mas se não passarem, eles vão dizer, eu tive um profissional, eu tive um professor em determinado ano que foi bom. E eu tenho alguns depoimentos de pessoas que hoje são doutores médicos e doutores de área. E quando eu vou para Ibimirim, quando encontro alguns no Recife, aqui em Garanhuns, e o cara diz, professor, eu digo, olha, eu fui professor desse cara. Eu hoje agradeço aquelas aulas, aqueles conselhos que o senhor me deu, enquanto pessoas que não estudaram, não conseguiram os estudos, mas venceram na vida, num concurso ou no sítio, e aquelas aulas a gente não esquece. Então isso para mim é o que gratifica. E não é pela aula, né, Pedro? Não é pela grade da aula que qualquer professor pode chegar e passar aquele conteúdo. É a maneira como o conteúdo é integrado na vida, na realidade, no contexto que cada um precisa. Que aí é onde eu quero chegar para a gente fechar. É você, né? Lembra daquela história do educador de cerquinha, né? E aqui em São Paulo já existe, né? Um livro que diz assim, quem vai me educar, né? Quem é que vai me educar? Por quê? Porque você só quer ser aquele profissional dentro do seu lugar. Então você é pai, eu costumo brigar muito aqui com o meu povo, você fecha o seu portão e você acha que não tem mais nada a ver depois do seu portão. Então eu sou mãe, eu só sou mãe dentro da minha casa. Se eu ver acontecer alguma coisa com uma criança lá fora, com um jovem lá fora, eu não tenho a capacidade de me interpor, se for para defender ele, ou se for para colocar ele em algum lugar. Se for para colocar ele em algum lugar, né? Eu tenho uma filha que ela diz assim, mãe, você não sabe o que é o jovem. A menina está assustada. Eu falei, porque você não está conhecendo o jovem. Agora, depois de 2 anos de pandemia, quando a gente se encontra, está todo mundo virado monstro. Eu falei, não, a gente conhece, não se sabe disso, né? Tem alguns aqui, o Marcelo agradece, diz que o ótimo esclarecimento, valeu Marcelo, grato pela interação. O Souza Gaudêncio agradece também, diz que ajudou muito e vem a Cabrobó. Eu conheço Cabrobó de passagem, de passar para Petrolina, o tá ali próximo, e de já ter jogado bola aí há algum tempo. Você sabe quem é esse Gaudêncio? Muito tempo atrás eu joguei, sei não. Esse Gaudêncio, ele já fez uma live comigo, numa das lives que Timóteo estava participando, né? Quando eu preciso, e ele, graças a Deus, está... Quando a gente precisa falar de alcoolismo, quando a gente precisa apresentar alguém que bote a cara e diga assim, eu fui uma vergonha, mas graças a Deus eu me levantei, e eu estou aqui, companheiro, para agradecer. Eu acho lindo quando ele enche o peito e diz assim, agradecer ao superior, ao poder superior que está dentro de mim, um dia, 1 minuto a cada vez, e há 3 anos eu estou limpo, e assim, assim, assim. Então, como eles têm os seus padrinhos e apadrinham alguém, Gaudêncio é o padrinho do seu irmão Timóteo, então ele tem muita consideração, coloquei os dois, aí já dá para agradecer aí ao Gaudêncio, Deus sabe todas as coisas, e não está descartado ir a Cabrobó aí, ou a Ibimirim, e a gente dividir a viagem. Eu vou para Ibimirim, você vem para Ibimirim, e a gente se conhece pessoalmente, eles vão estar de antemão, valeu. Eles vão estar reunidos lá em Ibimirim, acho que agora em julho, né? Gaudêncio colocar aí mas acho que é em julho, né? Que eles vão estar lá em Ibimirim, lá em Timóteo, né? Ele já esteve lá no Dote de Pai, né? Então já é uma pessoa de casa, ótimo, né? Que coisa boa. E assim, né Técio? É você ser este homem
como pai, como marido, como professor, e não só lá dentro da escola, onde você estiver, você é essa pessoa. E aí a gente estava, né, com uma vontade danada de chegar nesse ponto onde você é a pessoa. O autoconhecimento é você descobrir quem você é, a identidade que você tem. E a gente está muito acostumado, e principalmente essa nova geração, não a nova geração de gente novo, mas essa nova geração velha que veio para dentro do digital e aprendeu e bate no peito, faz que nem Tarzan. Né? Eu sou filho do Deus amado, eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu não tenho crise de identidade, porque eu sei que eu vim aqui, eu sou filha do rei, eu sou o rei, eu não sei o que, eu não sei o que. Só que às vezes você diz isso com uma força e uma coisa tão grande, e eu brinco muito gosto do Jair, né, que estava ontem, que ele fala assim, é um povo que está ativado da garganta para fora. O grito sai da garganta para fora. Você não consegue ir com esse grito lá para dentro de você, para levar luz para dentro de toda a sombra que está lá dentro. Né? Então, quando você diz que você é e faz, do mesmo jeito que você só tem um nome, do mesmo jeito que você é Técio Viana de Souza, então o teu caráter, né, a tua virtude ou os teus vícios, eles são os mesmos em todos os lugares. Você não pode estar sendo, eu estou agora trabalhando, então eu vou agir com essa molecada de um jeito. Então, encontro essa molecada fazendo coisa lá na rua, eu faço de conta que não estou vendo, eu até me junto com eles, né? Então, eu não tenho congruência comigo. Então, essa integridade, essa honestidade, essa congruência mesmo que a gente tem que ter como um profissional, a gente carrega isso na responsabilidade dessa formação do mundo. Então, eu uso o autoconhecimento meu para poder curar outros e para poder levar outros e para poder, pelo menos, despertar no outro, que se for eu mais 1, mais 2, mais 10, a gente já começa a fazer aqui uma corda muito potente, né? Aquele fiozinho da corda, para poder a gente chegar a algum lugar. Então, eu sozinha não sou nada, porque nós não somos fragmentados. Nós não somos uma folhinha que está aí perdida. Nós somos um pedacinho de cada um. Deus só fez um ser, Deus só fez uma espécie, Deus só soprou uma vez, e Deus só fez o mundo uma vez, e Deus só deu ele para a gente uma vez. Então, como é que tu vai se preocupar apenas com você, apenas com teus filhos, apenas com o que acontece dentro da tua casa? Se você é pai só dentro da sua casa. Se você é professor só na escola. Então, o professor não vem para casa, nem o pai vai para a escola? É incongruente, não é? Isso. E concluindo também, a gente percebe o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto você se autoconheceu, o reflexo é nessa tua fala. Quando você chega na rua, quando você encontra as pessoas e, por exemplo, encontra adolescentes que vêm com aquela dúvida, e muitos deles dizem, professor, eu tive vergonha de fazer essa pergunta, eu tive vergonha de ter esse comentário, ou dizer, o que o senhor me ensinou, o que o senhor disse lá, eu cheguei em casa e repeti. Eu estou formando algumas pessoas lá e a gente vai fazer algumas viagens com intuito biológico, turismo ecológico, conhecer o Vale do Catimbau, outras regiões. E aí eu coloco para eles, é meritocracia. E o moleque que chega em casa tem que ter uma autorização dos pais. Eu digo, vai ser daqui a 3 meses, o moleque já chega no outro dia com autorização. Meu pai já mandou, disse que foi o senhor que está organizando, ele manda. Eu digo, o moleque está querendo se ver livre dele, ou está confiando demais em mim. Mas é isso que reflete, é isso que fica, é isso que é muito bom. Então, mana, Deus te abençoe. Agradeço a cada um que esteve na live aí, que vai ver, ou agora, ou em outro momento. Essa interatividade é o que é positivo, é o que fica. Deus te abençoe, fica com Deus. Cada um de vocês. Gratidão por terem participado. É tão bom, né, que a gente pode fazer isso até aqui, ó. Não estamos aí juntos, mas estamos juntos no coração e aqui dentro do digital. Gratidão, viu? E gratidão também a todos vocês que passaram, gratidão a todos vocês que vão passar. Então, faça-me o favor, todos aqueles que passaram, todos aqueles que vão passando, se você achar que a mensagem vai lhe ajudar, vai ajudar um filho seu, vai ajudar um irmão seu, vai ajudar uma pessoa mais velha, uma pessoa no momento, uma pessoa que está chegando, faça isso, pegue a live, envie. A gente não lhe convida para você abrir lives e fazer a mesma coisa. A gente lhe convida para você ajudar a levar o conhecimento. A gente lhe chama para você entrar no canal, vai lá no professor Biologia Interativa com o professor Técio Viana. Você pode ir aqui no Instagram, né? O dele é Técio Viana, professor Técio Viana.
Professor Técio, Prof. Técio Viana, né, no Instagram. Se você está passando no YouTube, Maria Viana X, eu preciso de você, para você estar lá, fazendo aquele canal aumentar, porque as pessoas que estão aqui no Instagram não são as mesmas do YouTube. Agora, se hoje eu posso não te agradar com a minha mensagem, amanhã pode ser a mensagem que eu trago, o que vai salvar a vida de alguém. Né? E você tem a sua participação, você tem a sua parcela, né, de participação quando você deixa o seu comentário, quando você aperta aí esse coração, quando você faz essa mensagem chegar a mais algum lugar. Porque a gente ganha do universo. A gente não ganha. O dinheiro que chega para a gente não é para banco desse mundo. A gente ganha em valor. A gente ganha naquilo que o Senhor traz, aquilo que o Senhor vai te dar, né? Valeu pelo apoio e interatividade. Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã, se Deus quiser, amanhã nós estaremos com o Wellington, tá? Wellington Marques, que faz também lives devocionais todos os dias. Hoje, antes era às 5h30, agora às 5h50. Então, todos os dias, e amanhã ele vai estar conosco para a gente continuar defendendo o autoconhecimento masculino, primeiro trazendo você para ser o dono da sua casa. O dono dá, assim como a mulher, a dona dá. É você que vai responder pela família que foi confiada a você. É você que vai responder pelo trabalho que está confiado na sua mão, pela empresa, pelas pessoas que você está liderando. É você que vai responder por você, amado e amada. Nesse momento aqui, os meninos, os donos dá, né? E em outros momentos, a cada mês eu trago também as meninas. Mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, há quase 2 anos eu estou aqui trazendo material para você. Entre 1h, 1h30, 2 horas de live, onde a gente chega e se doa, tá? Então eu aguardo você nos comentários, eu aguardo você aqui amanhã e gratidão a todos que estiverem e estão por aqui até agora, tá? Deus nos abençoe, nos guarde, nos impulsione. Deus nos ative, tá? Até amanhã, beijo.